Centro Educacional Prisma. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius aqui, mais uma vez para aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar com um tópico muito legal, o tópico de ortografia. A gente vai revisar um aspecto bastante interessante, que é a posição das sílabas nas classificações de ditongo e de hiato. Vocês já estudaram isso no 4º ano, no 5º ano, no 6º ano. A gente vai retomar para trazer uma questão temática bem interessante sobre isso. E também nós vamos trazer mais uma vez aspectos da nossa classificação dos tipos de predicado, né, verbal e nominal, com processo de análise sintática. Então, de início, peço já deixa teu livro aí separado que a gente vai se utilizar. E também já deixa teu caderno aberto, né, para fazer aí o espelho da aula, porque eu vou mostrar aqui para vocês algumas análises sintáticas, pensando em tudo aquilo que a gente já viu, pensando aí do predicado, né? Tipo de verbo, tipo de objeto, o tipo de predicado, então a gente vai ver essa análise. Então eu vou pedir que vocês também já façam no caderno, já deixem aí essa análise arrumadinha, bonitinha, ok? Para começar, olha aí, a gente vai rever aqui rapidinho a estrutura sintática que a gente vem trabalhando como estrutura sintática básica da língua portuguesa. E aí, ó, olha a nossa sigla famosa, SVO. Ah, eu não aguento mais falar de SVO. Pois é, mas é com ela que a gente vai direcionar o nosso estudo. A gente vem trabalhando há vários meses já, partindo desse ponto. Então, do SVO, a gente subdivide, né? Sujeito e predicado. Os tipos de sujeito a gente já estudou, eu estou deixando eles um pouquinho de lado, porque a gente já trabalhou com bastante ênfase, né? Simples, composto, essencial, indeterminado, enfim. Então a gente tem os sujeitos, a gente poderia colocar aqui os tipos, eu não coloquei hoje, mas a gente pode ver aí numa revisão mais pra frente. E o predicado, que nós estamos dividindo até agora nos dois tipos básicos, que são o predicado verbal e o predicado nominal. Cada um deles corresponde, todo mundo já sabe, a os dois tipos de verbos que a gente classifica. No predicado verbal, a gente tem verbos de ação, ou seja, a gente sabe que coisas estão acontecendo, e o predicado nominal com os verbos de estado, aqueles que vão falar sobre a situação, sobre algum elemento específico, e não algo que vai ser realizado pelo sujeito. Então a gente já viu um pouquinho sobre isso também. E aí, dentro do predicado verbal, aí agora, veja que aumenta, né? Se expande o esquema. Dentro do predicado verbal, nós temos os verbos de ação, que nós chamamos de verbos transitivos. E dentro dos transitivos, a gente tem as 4 possibilidades. Veja que está aí bem arrumadinho. Pode fazer esses esquemas no caderno também, quem ainda está com um pouquinho de dúvida nesse conteúdo, hein? Então, nós temos, ó, os intransitivos, aqueles que não têm complemento, ou seja, aquele verbo que tem informação sozinho, não precisa de nada adicional. E a gente sabe que quando ele é intransitivo, a oração termina no verbo, ou seja, o verbo é a última palavra. Lembra desse detalhe? A gente vai ver com os exemplos daqui a pouco. Nós temos o transitivo direto, aquele que a gente também já viu. Transitivo direto quando a gente vai ter apenas um único movimento, ou seja, né, do verbo para o objeto. É apenas uma informação, que a gente também já comentou, que é o resultado de o que. A gente pergunta para o verbo, não é isso? E o transitivo direto tem como complemento o objeto direto, isso a gente também já estudou, vai revisar rapidinho daqui a pouco. Nós temos o transitivo indireto, é aquele que precisa de 2 movimentos. Lembra que é aquele que, entre o verbo e o objeto, não tem uma relação, né, única. A gente precisa fazer 2 movimentos. Esse segundo movimento é a restabilidade da preposição. A gente diz que o transitivo indireto ele tem a preposição, por isso que são 2 movimentos. O complemento dele é o objeto indireto, a gente também já falou sobre isso, que é justamente a preposição mais o restante do complemento, né? E por fim a gente tem o bitransitivo, que é
quando a gente vai ter dois complementos, quando o verbo ele recebe duas informações adicionais. E a gente viu que essas informações vão ser os objetos, direto e indireto. Ou seja, um complemento de cada tipo. Um complemento direto e outro complemento indireto. Vamos ver isso nos exemplos? Se liga aí. Túlio abriu a porta e paguei a conta com dinheiro. Vamos observar as análises? Olha aqui. Túlio abriu a porta. Qual é o verbo? Abriu. Beleza? Ele abriu. Ele abriu o quê? A porta. Então a porta é o complemento desse verbo. Muito bem. Abrir. Abrir é uma ação? Sim. Se é uma ação, então é um verbo transitivo. Ele abriu o quê? Se eu consigo responder o que foi que ele abriu, então esse transitivo ele é direto. Então olha aí, ó, VTD. Abriu é verbo transitivo direto. Se o verbo já é transitivo direto, o complemento, o objeto é o quê? Objeto direto. Olha aí. Pronto. Simples assim. Transitivo direto, objeto direto. E agora, o tipo de predicado. Isso. Se a gente já sabe que o verbo é transitivo, então esse verbo é uma ação. Então, que tipo de predicado é esse? Predicado verbal. Pronto. Análise sintática do predicado. Ok. Olha esse outro exemplo. Paguei a conta com dinheiro. Qual é o verbo? Paguei. O verbo pagar. Mas eu paguei o quê? Paguei a conta. Então, a conta é um objeto. É uma informação que eu adicionei a esse verbo. Pronto, mas eu paguei a conta com o quê? Percebe que agora eu já tenho uma outra pergunta. E aí é com dinheiro. Então, com dinheiro já é outro objeto, outro complemento. Então, aí a gente tem um verbo com dois complementos. Aí ficou bem fácil, né? Qual é o tipo de verbo que tem dois complementos? Exatamente. É o verbo bitransitivo. Olha aí. Então, paguei vai ser VTDI. Verbo transitivo, direto e indireto. Ou seja, ele vai ter dois complementos, duas informações adicionais. Se liga no detalhe. O primeiro objeto tem que ser direto e o segundo tem que ser indireto. Então, ó, paguei o quê? A conta. Objeto direto. É aquilo que eu paguei. Agora eu paguei a conta com o quê? Percebe que tem dois movimentos? Com o quê? Com o dinheiro. Então, com o dinheiro é o objeto indireto. Olha, eu destaquei aqui em amarelo a preposição com. Foi com dinheiro. Então, aí a gente tem um verbo de ação, um verbo transitivo, dois complementos. Se o verbo é transitivo, então o predicado é verbal. Pronto. Resolvido. Ela gosta de pipoca e Alfredo caiu. Muito bem. Temos mais dois exemplos. Vamos no primeiro. Qual é o verbo? Gosta. O verbo é gostar. Eu posso dizer, ela gosta o quê? Não. Percebe que não encaixa? Eu tenho que dizer, ela gosta de quê? Ela gosta do quê? Percebe que eu tenho dois movimentos? Ó, ela gosta de quê? Dois movimentos. Então, se eu tenho dois movimentos, eu já sei que vai ser indireto, não é isso? Pois é, se ligou. Então, gosto. Gosto de quê? De pipoca. Então, gostar é o verbo, de pipoca é o objeto. Muito bem. Então, gostar, transitivo indireto, VTI. A gente sabe disso porque nós temos aí um complemento com a preposição. Se o verbo é indireto, o objeto é o quê? Indireto também. Olha aí, objeto indireto. Muito bem. E agora, o tipo de predicado, o mais fácil. Gostar é uma ação. Se é uma ação, se é uma coisa que eu faço, então o predicado é verbal. Pronto. Resolvido. Simples assim. Olha agora o outro exemplo. Alfredo caiu. Alfredo caiu, caiu. Pois é. Qual é o verbo? Cair. Eu preciso dizer, caiu o quê? Não. Percebe que depois de cair,
não tem mais nada escrito? Pois é. Ou seja, esse verbo, nessa situação, ele não precisa de complemento. Ele não precisa ter algo a mais. Só a palavra cair já é o resultado da informação. Então, eu tenho uma oração sem complemento. Qual é o tipo de verbo que não tem complemento? Muito bem. Se você disse um verbo intransitivo, você acertou. O intransitivo é aquele que não tem complemento, ou seja, não precisa de uma informação. Ele sozinho tem o seu conteúdo claro. Aí a gente pensa, intransitivo faz parte dos verbos de ação. Se faz parte dos verbos de ação, então o nosso predicado é um predicado verbal. Ok? Então se lembra disso. Se o verbo indica ação, o predicado é verbal. Agora, vamos repassar aqui os predicados nominais. Vamos lá. Então se liga. Olha como o desenho é bem diferente do outro. A gente tem o predicado nominal, que é o quê? Os verbos de estado. Ou seja, não vai dizer, a gente não vai indicar mais o que o sujeito faz, mas sim vamos informar algo sobre ele. Vamos dar algum detalhe, alguma informação, alguma característica sobre esse sujeito. Os verbos de estado, que nós vamos chamar de verbos de ligação, e o complemento é o predicativo do sujeito, ou seja, alguma característica sobre o sujeito. Beleza? Vamos ver aqui um exemplo rapidinho. Olha aí. Ana é inteligente. Muito bem. Qual é o verbo? É, verbo ser. Mas ela é o quê? Inteligente. Então, inteligente é o complemento. É aquilo que eu estou usando como característica para o sujeito, não é? É, verbo ser. Veja que eu não estou dizendo nada que Ana está fazendo. Então, eu não estou dando uma ação. E sim, eu estou dando uma informação sobre ela. No caso aqui, uma característica que eu reconheço nela. Então, a gente tem um verbo de ligação. Ok? Se o verbo é de ligação, consequentemente, o complemento é um predicativo do sujeito. Exatamente. E, quando eu tiver verbo de ligação, predicativo do sujeito, o meu predicado vai ser predicado nominal. Então aí, se lembra disso, ok? Predicado nominal, verbo de ligação. E aqui, eu quero mais uma vez relembrar para vocês essa diferença. Toma cuidado para não confundir predicado e predicativo. Os nomes são bem parecidos e precisa tomar bastante cuidado com isso. O que é o predicado? É a informação relacionada ao sujeito, ou seja, é aquilo que eu falo sobre o sujeito. O predicativo é o complemento do verbo, ou seja, eu vou ter o verbo e depois vou ter o complemento. Aí sim é predicativo. Observa aí a diferença. A gente tem aqui, ó, Paula comprou sorvete. Então se liga, Paula comprou sorvete. O que é que eu estou falando sobre Paula, que é o sujeito? A ação que ela fez, comprar sorvete. Então aqui eu tenho um predicado. Aí a gente observa, se eu tenho um predicado, então eu tenho o verbo e o objeto falando relacionado ao sujeito. Agora observa o outro detalhe, quando é predicativo. Paula estava feliz. Olha aqui o predicativo, é só feliz. O que é o predicativo? É a característica que eu falo sobre o sujeito. Tá lembrado disso? Então não esquece não, tá? Olha, predicado é tudo relacionado ao sujeito. Veja que o verbo está dentro do predicado. O predicativo, não. O predicativo é só a característica. Percebe que o verbo, que é o verbo de ligação, está fora desse esquema. Toma cuidado aí para não confundir esses dois. Então aí, nós vamos observar o predicativo do sujeito na entrevista. Nós estamos trabalhando com o gênero entrevista nesse capítulo, nesse módulo, e a gente vai ver rapidinho aqui agora. Então, abre teu livro, página 186, e nessa página vocês vão ter aí um texto, na verdade é um fragmento, é um pedaço de uma entrevista, não é a entrevista completa, e dentro dela nós vamos observar características de predicativo. Então,
Esse trecho é uma entrevista de Maria Clara Machado, concedida ao jornalista Sidney Rezende, na qual ela fala sobre a sua trajetória como escritora de peças infantis, diretora e fundadora da companhia de teatro O Tablado. Então aí nós temos quem é o jornalista, quem está fazendo as perguntas, e temos a entrevistada, quem está respondendo as perguntas. Eu não vou ler aqui com vocês, vocês vão ler com calma essa questão. Temos aí 2 perguntas, né, e 2 respostas. E são 3 perguntas sobre isso. A primeira pergunta é: após ler essa entrevista, que imagem você forma da escritora? Então é uma resposta totalmente pessoal. O que é que você entende sobre quem é essa mulher a partir do que ela diz aqui? Então, na sua leitura, você vai chegar nessa conclusão. Segunda pergunta. De acordo com a entrevista, a preocupação da escritora com temas sociais e ambientais aparece já em sua primeira peça. Então, já na primeira peça que ela escreveu, ela já fala sobre esse assunto. Letra A. Releia o trecho que ela descreve o personagem Vovozinho. Que termo é usado para caracterizá-lo? Ou seja, qual é a palavra que ela usa para dar característica para o vovozinho? Então, aí, na leitura da entrevista, você vai chegar nessa resposta. Que outras palavras, na letra B, com sentido semelhante, poderia ser usada para indicar como ele se sente? Ou seja, fora a palavra que ela usou aqui na entrevista, fora essa característica, que outras palavras a gente poderia colocar que dá esse mesmo sentido, esse mesmo significado? E aí você vai pensar em sinônimos para essa resposta que você deu na letra A. E a pergunta 3, como pode ser classificado o termo da entrevista que você localizou na questão 2? Então aí, essa questão já é bem fácil. Se é uma característica, então a gente sabe que é um predicativo do sujeito, né? Não tem o que discutir. Aí a segunda pergunta que você tem que responder. Ele é necessário para a construção do sentido, ou seja, precisa ter esse predicativo do sujeito aí, nesse texto. Ele é necessário aparecer. Então aí você vai dar a sua opinião em relação a isso. Muito bem. Agora nós vamos passar para o nosso tópico de ortografia, que é o tópico de acentuação, na diferença entre ditongos e hiatos. Quando é que eu uso a acentuação num ditongo? Quando é que eu uso a acentuação quando é um hiato? Beleza? Então, só para a gente rever, todos os ditongos e hiatos são acentuados? Todas as palavras que são classificadas dessa forma vão receber o acento gráfico? Obviamente que a resposta é não. E aqui eu tenho uma lista para falar com vocês de palavras que têm ditongos ou que têm hiatos e que não recebem acentos. Olha aí, para os ditongos, a gente pode citar lei, beijo, raiva, pai, ouvido, azia, caixa, flauta, e a lista é imensa. Todas essas palavras possuem ditongos e não possuem acentos. Hiato: violeta, joelho, poesia, piada, afiado, Saara. Então percebe aí, ó, uma série de palavras que são hiatos, a gente vai ver com detalhes como é que se forma isso, como é que a gente entende isso, e nenhuma dessas tem acento. Aí você pergunta, então, se a gente tem muitas palavras na nossa língua que não possuem acentos, como é que a gente vai saber que a gente tem que colocar um acento quando for ditongo ou quando for hiato? É isso que a gente vai observar aqui. Então, ditongo é o encontro de 2 sons vocálicos na mesma sílaba. Isso vocês já sabem, não precisa ficar repetindo. E a acentuação vai acontecer quando a gente tiver ditongos abertos. Ou seja, ei, oi ou el. Quando a gente tiver esses ditongos abertos, com esse som é, ó, quando a gente tiver, veja que eu estou forçando aqui para vocês, né, visualizarem também. Quando a palavra tiver esses ditongos bem abertos, aí sim, vai aparecer a acentuação. Uma característica, pode anotar esse detalhe aí. Vai aparecer ditongo quando a palavra for monossílaba, ou seja, quando tiver apenas uma sílaba, como o exemplo de céu. Céu só tem uma sílaba. Então, quando isso acontecer, a gente vai ter um ditongo aberto, um ditongo acentuado. Então, céu é um exemplo, réu é outro exemplo, beleza? E uma outra característica, anota isso também, é quando esses ditongos aparecerem na posição de
oxítona. Ou seja, quando a última sílaba for mais forte e tivesse ditongo. Olha aqui dois exemplos. Chapéu, lençóis. Ou herói é outro exemplo. É paroxítona? Não, é oxítona. A última sílaba é acentuada. E nessa última sílaba aparece o ditongo. Então, quando isso acontecer, a gente vai receber os acentos. Olha aí esses dois exemplos. As diferenças entre vilão, herói e anti-herói. Aí a palavra herói é o que eu quero destacar para vocês. Tem o acento porque o ditongo está na oxítona, na última sílaba. Ou então aqui, ó, pastéis fresquinhos. Pastéis também é um exemplo. Porque tem esse acento. Ei é um ditongo aberto e está na posição de oxítona. Beleza? Pronto. E sobre o hiato? Hiato é bem fácil, né? O hiato, o que é? Encontro de dois sons vocálicos em sílabas diferentes. Ou seja, as duas vogais estão juntas na escrita. Quando a gente separar as sílabas, elas vão ficar cada uma, né, no seu quadrado, cada um no seu lugar. Quando isso acontecer, a gente tem hiato. E quando é que o hiato vai receber acento? E aí observa. Quando a gente tiver a vogal I ou a vogal U. Quando essas vogais ficarem sozinhas na sílaba, no hiato, aí sim, elas vão receber o acento. E aí, se liga nesse detalhe, anota essa dica. Com ou sem um S, ou seja, indicando plural ou não, independente de ter o S ou não ter o S. Se a gente tiver o I ou o U sozinho na sílaba, a gente vai ter a acentuação no hiato. Olha aí, dois exemplos. Saúde. Aí, ó. Saúde. O U ficou sozinho, então ele recebe o acento. E país. Também, ó. O I, acompanhado do S, ficou sozinho em uma sílaba. Então recebe um acento também. Beleza? Olha aqui, mais dois exemplos. A gente tem aí, ó, a palavra ciúme. Olha aí na capa aqui do livro. O medo do abandono provoca a perda. Então, ciúme é um hiato. Esse U aqui recebe o acento, porque na separação ele vai ficar sozinho, uma sílaba. E saída, olha aí essa placa bem famosa do estabelecimento das instituições. A palavra saída também tem o acento, porque na separação o I vai ficar sozinho. Ok? Muito bem. Chegamos no final da nossa aula. Vou indicar aqui para vocês apenas as atividades. Temos 3 propostas de atividades, todas elas no livro didático essa semana, beleza? A primeira é sobre predicativo do sujeito, responder sobre predicativo, predicado nominal, verbo de ligação. E aí você vai fazer a página 185, essa página apenas. Sobre tipos de predicado, predicado verbal, predicado nominal, né, os tipos de predicado. Estou enrolando aqui a língua já. A gente vai da página 173 até a 175, beleza? E sobre esse ponto agora de acentuação, que é muito fácil, de ditongos e hiatos, da 187 até a 189. Muito bem, essas são as páginas, anota direitinho, responde com calma e a gente finaliza a aula por aqui. Qualquer dúvida, comentário, por e-mail, no encontro remoto, a gente resolve as questões que ficarem pendentes. Ok? Bons estudos, até a próxima e tchau, tchau.